Amados irmãos, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, pela oportunidade que Ele nos concede. Estamos aqui reunidos, fazendo menção do nome dEle, o adorando na beleza da sua santidade. O salmista disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas também tem algo na Bíblia escrito que alguém diz: eu irei, porque eu vou aprender contigo no teu templo. É noite de aprendizado. O Espírito Santo vai se mover, vai falar conosco. Haverá consolação, edificação e exortação, mas o nome dele vai ser glorificado. Queridos irmãos, o tema da mensagem nesta noite: não se proste diante do que pode macular a sua fé. Não se proste diante do que pode macular a sua fé. Nós estamos aqui buscando no Senhor algo nesse capítulo 3 do livro de Daniel. É um livro extraordinário. Há quem diga que no Antigo Testamento o livro de Daniel, ele é um livro que tem uma certa semelhança com Apocalipse. Escatologia está aqui. E muitas profecias se cumpriram e outras ainda hão de se cumprir. Mas eu olho e observo uma coisa interessante. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Vamos lá? O que significa o nome de Daniel? Deus é meu juiz. Queridos irmãos, Daniel é tanto o personagem principal como o autor do livro que leva o seu nome, como também ele é o personagem principal deste livro. O próprio livro faz menção disso. Foi Daniel que escreveu. Você pode observar no capítulo 7. Mas o próprio Jesus também falou sobre isto em Mateus 24:15. Ele também faz menção do nome de Daniel. O conteúdo deste livro é a revelação de Deus, visando encorajar o povo de Deus em um período crítico, através de visões, sonhos e símbolos. O propósito, o intuito, na verdade, é de promover esperança ao povo de Israel, já que o povo estava em um cativeiro. Mas o que me chama a atenção é que existia um prazo de validade. E na introdução desta palavra, eu já começo abençoando a sua vida. Por ela, toda luta, toda prova, toda situação difícil tem um prazo de validade. Diga: o meu Senhor, segundo a sua riqueza em glória, vai intervir. Esse livro de Daniel, ele vai tratar de eventos a partir da primeira invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, por volta de 605 a.C. E vai até o momento que Ciro reina, governa, por volta de 536 a.C. Jeremias, no capítulo 25, versículo 11, ele vai falar sobre esse cativeiro. E há quem diga que nessa época Daniel era apenas um adolescente, e possivelmente Daniel era da descendência do rei Ezequias. Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo 20, a partir do versículo 17, Isaías 39, a partir do versículo 6. E vamos observar que Daniel foi levado logo no primeiro momento que uma grande parte foi levada cativo, porque Daniel era da linhagem real. E há quem diga que Daniel foi contemporâneo de Ezequiel. Nós observamos também, ao ler este livro, a meditar neste livro, que Daniel foi um dos últimos profetas do Antigo Testamento.
Depois de Daniel só surgiu Ageu, Zacarias e Malaquias. E nós vamos aprender também aqui que as promessas de Deus são tão firmes e constantes no aspecto de restaurar e promover um novo tempo para esta nação, para a nação de Israel, como também no reino do Messias que viria posteriormente e seria duradouro e eterno. Quais lições nós podemos tirar desse capítulo 3? Ricas lições. Nesse capítulo 3 nós vamos observar que existe aqui 3 personagens que são autores principais: Ananias, Misael e Azarias são os autores principais. Deixa eu abrir aqui um parênteses, eu ainda estou na introdução. Nesse capítulo 3, você não vê esse capítulo falando sobre Daniel. Nós vamos ver nesse capítulo 3 falando sobre Ananias, Misael e Azarias. No capítulo 1 de Daniel, nós vamos encontrar algo interessante. A Bíblia diz que estes jovens, que também era da linhagem real, tiveram os nomes modificados pelo chefe dos eunucos. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Mas nesse capítulo 3, Daniel é como se não tivesse presente naquele cenário que o rei convida todo mundo para consagrar aquela imagem de escultura. Aonde deveria estar Daniel? Vamos ver algumas possibilidades. Daniel nesse período já tinha assumido um cargo de muita importância no reinado da Babilônia, e possivelmente ele poderia estar em missão em prol do reino da Babilônia. Outra possibilidade é que esta ordem de estar diante da imagem de escultura e se prostrar diante dela não poderia alcançar Daniel pela posição que ele se encontrava. E outra possibilidade é que Daniel poderia estar enfermo e não estava presente naquele evento. São essas possibilidades. Mas vamos lá. A primeira lição que eu vou tirar desse capítulo 3 de Daniel é a seguinte: do versículo 3 a 13, diz: então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem do rei Nabucodonosor, que tinha levantado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha
de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, preste atenção agora, versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Queridos irmãos, a primeira lição que eu tiro é que às vezes nós temos que pagar o preço altíssimo por simplesmente obedecer à voz de Deus. Eu vou repetir. A primeira lição que eu tiro desse capítulo 3 é que às vezes nós vamos pagar um alto preço porque nós estamos obedecendo à voz de Deus. No versículo 14 por diante, diz assim: falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorarás a imagem de ouro que levantei? Agora pois, estás disposto, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei o mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Que desafio terrível. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós estamos aliançados com eles, não porque alguém falou, persuadiu, mas por convicção e fé, pelo convencimento do próprio Espírito Santo de Deus, há momentos que a luta, ela é acrescentada, de forma absurda mesmo. Aí você vai sofrer desprezo, rejeição, afronta, perseguição, calúnia, difamação, insultos e etc. Preste atenção nisso. Quando você está lá, praticamente não está acontecendo nada. Mas quando você se posiciona e diz: eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu não sei se você está aqui nesse culto. Pegai a Senhor. Mas Paulo disse uma coisa interessante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 11, a partir do versículo 24, ele diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado. Preste atenção nisso, vai fazendo a conta aí, viu? 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos. E tinha falso irmão naquele tempo? Será que tem hoje, irmão? Bondade. Em trabalhos, fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, sede. Olha o que Paulo está dizendo que passou, viu, irmão? Preste atenção nisso. Fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Teve dia que Paulo não tinha uma roupa para se cobrir. Além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Que se escandalize, que eu não abrase. Se convém gloriar-me, gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe
que não minto. Paulo estava dizendo o seguinte: por amor ao Evangelho, por ser fiel a Jesus, por cumprir a minha missão com dignidade, eu passei por tudo isso. Mas quem esteja fraco por sofrer, que fique fraco. Eu vou continuar. Se tem alguém se escandalizando com alguma coisa por aí, que escandalize. Eu vou ficar firme. Fiel é esta palavra. O que importa, irmãos, isso o Espírito Santo falou comigo. Ô obreiros, olha o que o Espírito Santo falou comigo quando estava preparando esse sermão e escrevi o que eu citei agora. Olha o que ele disse a mim. O que importa, diga comigo, o que importa. Fale com esse irmão, dê uma sacudida nele. Disse: o que importa? Terra molhada. Dagai, redeve a sé, minomou, choplou e afai. Talvez alguém não compreendeu direito. Deu uma sacudida nele, deu uma sacudida nela. Disse: o que importa é que nos trabalhos, nas batalhas que nós enfrentamos, por amor de Cristo, é que vai surgir, vai acontecer, sem dúvida, notáveis experiências. As maiores experiências que eu tive na minha vida foi aqui, nas lutas, nos embates, nas dificuldades. Oh glória! Diga: eu creio. Não é fácil, mas é glorioso. Ora massa. Aí o Espírito foi lembrando: peraí, quer dizer que Paulo passou por tudo isso, mas teve experiências com o céu? Aí ele foi lembrando e disse assim: Paulo entrou numa santa ceia assim como esta, viu um jovem por nome de Eutico cair da janela e morrer. Diga: caiu e morreu. Para a santa ceia. Céu, morada do meu Deus. Irmão, o céu é céu. Numa santa ceia, um jovem cai e morre. Para a santa ceia. Paulo vai até lá, vai até lá. E o que acontece? Pergunta: e o que acontece? O jovem ressuscita. Deus está dizendo: eu estou ressuscitando neste culto de ceia algo. Oh, você não está, oh, glória, adore o nome de Jesus. Eu estou ressuscitando algo neste culto. Isso está escrito em Atos capítulo 20. Olha a outra experiência de Paulo na luta, na prova, viu, irmão? Atos 16 diz que ele estava preso com Silas e teve um terremoto. Diga comigo: teve o que, irmãos? Um terremoto. Diga: um terremoto. E nesse terremoto ele viu Deus operar maravilhas. No meio das lutas, das provas, dos embates, tem experiência. Não é para morte, não é para vergonha, não é para morrer nesse deserto. É para você contar um testemunho amanhã e o nome dele ser glorificado. Oh glória, ele é grande. Queridos irmãos, a palavra do Senhor vai falar que através das mãos de Paulo, Deus operava maravilhas. Meu Deus. No meio das lutas, dos embates, das dificuldades, das circunstâncias que não favorecem, através das mãos de Paulo,
Deus operava maravilha. Levanta a tua mão e diz: Jesus, a minha mão é fraca, pequena, às vezes inconstante, e eu sei que o homem não tem nada se do céu não descer. Coloca na minha mão o que é necessário para eu ter essa experiência. Oh glória, oh glória. A palavra vai falar que através dos lenços, dos aventais que eram levados de Paulo, e ela colocada sobre os enfermos, eles eram curados. Meu Deus. Irmãos, você viu agora há pouco um relato sobre Paulo, a biografia de sofrimento. Passei fome, passei frio, fui traído pelos irmãos, encontrei irmão com falso, naufrágio, passei perto do abismo. Aí a Bíblia está dizendo, pelas mãos de Paulo, Deus fez maravilha. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. Maravilha! Diga comigo: mesmo nas intensas lutas, o céu faz milagres, faz sinais acontecerem diante dos nossos olhos. Agora pergunta a esse irmão: você crê? Olha o que está escrito na Bíblia, irmão. Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12, diz assim: felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmão, que coisa extraordinária. Deus está dizendo que no meio das lutas, dos embates, das dificuldades, eu vou ter experiências, mas essas experiências são coisas efêmeras, vão passar, mas tem algo superior. É por isso que o próprio Paulo vai dizer que essa momentânea luta que nós passamos aqui não pode ser comparado com o preço da glória que está aguardando eu e você. Jesus está dizendo: quando você sofrer por minha causa, por causa do evangelho, quando injuriarem você, quando perseguirem você, quando caluniar você, se alegre, terra molhada. Não fique triste não, levante sua cabeça, porque o que nos espera não está aqui. Tem galardão no céu, tem recompensa de Deus. Suporta os abalos e fica firme na fé. Glória a Jesus. No versículo 19, do capítulo 3, diz: então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais. Meu Deus! E ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o lançassem na fornalha ardente. Espírito Santo, tu és fiel. Está escrito, diga comigo, está escrito, Isaías 43, versículo 1 por diante: mas agora sim diz o Senhor, segura a palavra, crente fiel, mas agora sim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não irão cobrir você. Quando você andar através do fogo,
você não se queimará, as chamas não arderão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Do Egito, dou o Egito como resgate por você, e a Etiópia e Sabá em troca de você. Oh glória, guarda essa palavra. As águas podem até subir, mas você vai continuar respirando. A prova pode ser de fogo, mas o Senhor está falando com você. É algo pessoal entre você e Ele. Você é meu, você é minha. Eita glória, diz: eu estou entendendo porque é que o anjo está guardando a minha casa. Ele passa pela porta, mas não entra. Arabaçaio e comunai, Deus da minha alma. Segundo aos Coríntios 1:5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, melhor dizendo, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por Cristo. Tem prova, mas tem consolo, irmã. Oh glória, diga: tem prova, mas tem consolo. Eita, e o consolo não vem daqui, porque o consolo daqui ele falha, ele tarda, ele confunde, ele não chega. Mas vem consolo é do alto. Lá, Adaia Séria Manto e Quemaio e Lefácia, daquele que está à direita de Deus Pai. Queridos irmãos, compreendemos que seguir Jesus não é ausência de adversidade, não, irmãos. Seguir a Jesus não é sinônimo de ausência de adversidade. Mas de uma coisa eu sei: nessa tempestade dessa vida, Ele não abandona o nosso barco. Fale com esse irmão, diga: eu dou graças a Deus, que apesar das nossas falhas, limitações e coisas horríveis que às vezes praticamos, como a negligência, a falta de fé, a murmuração, era para ele pular do barco. Mas ele está lá. Era para nos deixar sozinhos, mas está com você no barco. Está comigo no barco. Oh glória, diga: eu vou chegar, eu vou ancorar no porto seguro, porque Ele está no barco. Aleluia! Tiago 1, a partir do versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Jesus terrível. Como é? Vou ler de novo. Peraí, acho que eu estou entendendo. O negócio está meio. Peraí. Meus irmãos, olha o que está escrito. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, não é pequeno, é grande, o fato de passarem por diversas provações. Jesus, não é um paradoxo, não é, irmão? Como é que eu vou ter grande alegria passando por prova? E se fosse uma estava bom, mas são várias. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Diga: meu Deus, me ajude. Cada prova que eu passo, cada luta que se levanta, é Ele trabalhando. O oleiro
oleiro se alegrem sobremaneira pelas provas, porque tem propósito. É o oleiro trabalhando no vaso, aperfeiçoando o vaso. Aí nos remete a Jeremias 18. Diz que o oleiro trabalhava, o vaso se quebrou. Se fosse o diabo, deixava para lá, ou pisava no resto dos cacos. Mas eu estou falando de um Jesus que ele é especialista. Cateia, seminou e a face. Eu estou falando de um Jesus que é especialista em juntar caco. O diabo joga fora e pisa. O que quebra ele junta e faz de novo. Tu estás entendendo por que tu estás nesse culto? Oh glória! É porque tu estás na mão do oleiro. Oh aleluia! Oh que coisa terrível, Jesus! Oh glória, eu estou entendendo tudo, papai. Então nesse contexto de jovem lançado na fornalha, porque não se prostra diante da imagem de escultura, não existe, olha o que ele disse ao meu coração: meu filho, não existe fornalha sem propósito e fogo sem motivo de aperfeiçoar a nossa fé. Levanta a tua mão direita e diga: Jesus, eu creio. Não existe prova na fornalha sem propósito, e não existe prova de fogo sem motivo de aperfeiçoar a nossa fé. Segundo exemplo ou lição que eu tiro desse capítulo 3, versículo 21. Estamos partindo para o término, para servir a ceia. Versículo 21 a 25 diz: então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus, olha aqui como a Bíblia é linda, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobre maneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Escuta o que a Bíblia está dizendo, irmão: que aqueles homens fortes que o rei escolheu para amarrar os três, quando foi colocar os três dentro da fornalha, estava tão quente que eles morreram queimados. Oi, irmãos, na hora eu fiz uma pergunta, quando eu estava lendo esses versículos: por que foi que Deus não mandou um terremoto para livrá-los da fornalha? Deus não mandou um terremoto lá onde estava Paulo e Silas? Por que Deus não mandou um terremoto para livrar os jovens? Os jovens não estavam sendo fiéis ao Senhor, não estavam sendo fiéis ao Senhor, e não se prostrar diante da imagem. Por que Deus não mandou um terremoto? Por que o Senhor não livrou eles? Escuta isso aqui: se Deus não nos livrar da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Se Deus não nos livrar da fornalha, Ele nos livrará na fornalha. Naum 1:7. O Senhor é bom. Vamos ler? Vamos lá comigo? Diga, está escrito. Naum 1:7. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza num dia da angústia e conhece os que confiam nele. Pronto.
Ele está dizendo, irmão, que dentro da fornalha, dentro dessa prova, dessa situação que você está passando, Ele é fortaleza na angústia. Receba a força de Deus, irmão. Receba a força de Deus, minha irmã. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder, você vai prosseguir, porque esse Deus é sua fortaleza. Esse Deus é o Deus que te sustenta. Romanos 8:33 por diante. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode deter um crente fiel em Jesus. Os jovens estavam amarrados, e sabe o que significa aquilo ali? O mundo não tem domínio sobre os alcançados por Cristo. Pode até amarrar, mas o Espírito está livre para adorá-lo em espírito e em verdade. As amarras do pecado, escute, irmão, irmãs, igreja, nesta noite, as amarras do pecado, do vínculo com os prazeres deste mundo, não irá detê-los. O laço se quebrou e nós escapamos. Salmo 124, a partir do verso 6: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se nesta noite e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O que eu tiro de lição nesses jovens irmãos, diante de uma situação daquela, foram capazes de dizer assim: a minha vida não tem importância. Sabe o que isso traz à minha memória? Que agradar a Deus com a nossa fidelidade é mais importante do que a nossa própria vida. Vamos repetir para não esquecer? Diga: agradar a Deus com a nossa fidelidade é mais importante do que a nossa própria vida. Romanos 14:8: se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim que vivamos, que morramos, pertencemos ao Senhor. Os jovens preferiram a morte do que ceder ao desejo do rei e dividir a adoração. Agora deixa Deus te usar com ousadia. Fala com esse irmão e com essa irmã. Aconteça o que acontecer, a pressão pode aumentar, a luta se multiplicar, mas a ordem nesta noite, nesse culto de ceia: não divida a sua adoração. Filipenses 1:27: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 3:7 e 8: mas o que para mim era lucro,
passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de estar lembrando do que para trás ficou. Pare de estar deixando a sua mente alimentar seu coração com a vida pregressa que você tinha, de pecado, de injustiça, de coisas imundas. Olhe para Cristo, o Cristo crucificado, mas que ressuscitou. Olhe para Cristo, o autor da sua fé. Eu declaro sobre a sua vida e a minha vida, que tudo que eu tinha, o tempo precioso nesta vida, preciosa, eu considero nesta noite, Senhor, como esterco, diante do que eu ganhei, ao conhecer, servir e adorar a Cristo com a minha vida. Deirai a Soria, Edegamanto Foria. Derai, levante sua mão, diga: eu estou livre, pelo sangue de Jesus. Eu estou livre pelo sangue de Jesus. Eu estou livre pelo sangue de Jesus. A terceira lição e última nos remete ao versículo 18. Terceira lição e última desse capítulo 3. Se não ficar sabendo, ó rei, olha a resposta dos jovens. Ei, o rei perguntou: ô Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês estão ouvindo a ordem e não estão dando a mínima? É verdade isto? Olha a resposta dos jovens: se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se você não tiver coragem, não levante a mão, mas se você tiver, levante. Diga comigo: fica sabendo. Ó Satanás, e as tuas propostas, eu não vou ceder, me prostrar à tua vontade. Eu tenho uma aliança com Cristo para morar no céu, de onde caíste. Escute, isso aqui é sério. Escute, isso aqui é sério. Nem sempre nós vamos enfrentar lutas por causa de desobediência. Tem luta que vai chegar na minha porta porque eu estou sendo fiel. Não se admire por isso. Lutas virão, surgirão, porque nós estamos firmes na fé, com o propósito de agradar o Eterno. Muitas vezes vamos para a fornalha, mesmo sendo fiel a Deus. A fornalha significa o preço pela obediência. Mas em Provérbios 21:3 está escrito, provérbio o quê? Olha que igreja abençoada. Está escrito assim: praticar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que lhe oferecer sacrifício. Tem outro texto, eu acredito que é no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, se não me falta a memória, diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu acredito, irmãos, que sempre existiu
e vai existir os remanescentes. Diga comigo, remanescentes. Joelhos que não se dobram diante de Baal. Elias falou equivocado: Deus eterno, Elohim, Adonai, eu sou. Eu fiquei sozinho. Aí o céu respondeu: Elias, acorda, Elias. Derai a mão, show. Aleia, sou. Ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Oh, se os 32.000 não quer, os 300 irão. Cântaro, buzina, tocha. Grande é o Senhor e nós temos a vitória. Escute aqui para você se alegar no céu. Canaia, manoprou e a fúria sé. Nós somos tendenciosos, irmãos, a olhar para o irmão que caiu, para o irmão que desistiu, para o irmão que deu mau testemunho, e ficamos pensando e cogitando em dois pensamentos: será que eu vou também? Te ajeita, rapaz, te organiza. Tu estás inserido nesse contexto dos remanescentes. É trevas por todo canto. Sabe o que eu lembro? Que numa sexta-feira, o diabo está pensando. Numa sexta-feira, o inferno cantou e celebrou. Houve trevas, tremeu a terra. O filho do homem pregado na cruz, no meu lugar e no teu lugar, sucumbiu. Entrego o meu espírito em tuas mãos. Silêncio. O inferno comemorando. Daramacé, elegamai, eu sou e a plou e a sai. Irmão, o mundo está em trevas, densas trevas. Sábado, silêncio, e o inferno comemora. Mas o domingo vem. Era a aurora. Lá vai as mulheres. O que vocês estão procurando aqui? Por que vocês estão procurando o que vive entre os mortos? Ele não está aqui. Ele já ressurgiu. Ele está vivo. Ele marcha. Ele entra. Ele sai. Ele vai. Ele toca. Ele move. Ele estabelece um novo tempo. Adore a Ele. O mundo está em trevas. Mas eu vejo um luzeiro ali. Eu vejo um luzeiro lá. Eu vejo um luzeiro aceso lá em Araçagi. Eu vejo um luzeiro aceso lá em Belém. Eu vejo um luzeiro aceso lá na Chã, lá na Malhada, lá em Cuitegi. Eu vejo um luzeiro aceso lá no Aparecida. Eu vejo uma lamparina acesa lá no Mutirão. Eu vejo aceso na São Manuel. Eu vejo aceso aqui no bairro das Nações. Eu vejo aceso ali. Eu vejo aceso na tua casa. Eu vejo aceso na tua rua. Eu vejo aceso no teu bairro. Eu vejo aceso na cidade que tu moras. Eu vejo aceso em Mandacaru. Eu vejo aceso luzeiros. Sai. Recebe azeite, recebe azeite, recebe azeite. É noite de cortar o borrão do pavio. O pavio que fumega não se apagará. Está descendo azeite. Ai, assá. Vai elevar o nível de fogo.
me alegrando no céu. É por isso que é uma fúria tão grande do diabo contra a tua vida. É por isso que é ei, cabaraçara, sai. É por isso que é tanto levante do diabo. É porque tu tem luz. É porque a luz de Cristo está refletindo em ti. Oh glória, oh glória. Onde tem luz, as trevas têm que desaparecer. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo tocar na tua vida hoje. Deixa o Espírito Santo elevar o nível dessa chama. Não vai se apagar, não é mentira do diabo. Eita, glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Apesar de tudo, graças a Deus por Cristo Jesus, que existem aqueles que não se prostram diante do mundo, diante do pecado, diante dos prazeres carnais. Meu irmão, minha irmã, olhe para quem está firme. Pare de estar olhando para quem caiu. Pare de estar olhando para quem está dando mau testemunho. Não é referência para a sua vida. Olhe para quem está firme. Se espelhe para quem está adorando o Senhor em todo o tempo. Se aproxime, melhor dizendo, daqueles que dão bons testemunhos. Pare de estar se escorando em pessoas que não aumentam a tua fé, que não te ajudam a crescer espiritualmente. Tem que romper, tem que sair da rota dos escarnecedores, tem que fugir do caminho dos ímpios, desses que vivem em pecado, abraçado com o mundo, dizendo que o mundo é bom, dizendo que é tudo normal. É normal nada, rapaz. Se aproxime dessas pessoas que dão um testemunho, dos que vivem pela fé servindo ao Senhor de todo o coração, entendimento, força, corpo, alma e espírito. Deixa eu ver se eu encontro alguém aqui nesse nível. Eu conheço pelo barulho, eu conheço porque alguém se alegra no Senhor quando o pecado é confrontado. Deus não é complacente com o pecado. Escuta o que eu vou lhe dizer agora, é sério isso. Quem faz do mal exemplo ou inspiração para a sua vida, irá parar no caminho. O diabo está esperando a hora. O desejo dele é que você pare no caminho. Mas fale com esse irmão agora. Olhe para ele e para ela. Diga como é que você chegou até aqui para parar num caminho. Te ajeita a terra molhada. Tem que prosseguir. É hora de prosseguir. Escuta isso aqui, Hebreus 10:38, na versão Almeida corrigida. Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, olha o que Deus está falando nessa noite comigo e com a igreja. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que é que acontece com a alma que Deus não tem prazer nela, irmão? Você está pronto para enfrentar? Tem coragem mesmo? Está brincando com fogo, é?
Tem certeza do que você está fazendo? Vai continuar? Vai. Te prepara. Te prepara. O que Deus tem contigo, Ele não vai te perder para Satanás, está ouvindo? Tu estás coberto de oração, de clamor, de súplica, de lágrimas. Deus não vai te perder para Satanás. Mas ainda Ele diz assim, olha o que Ele diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. A alma daquele ou daquela que Deus não se agrada está na perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmãos, quem para no caminho, quem retrocede, perdeu a alma. Isso é sério, estou falando de eternidade. Eu quero liberar uma palavra rema sobre essa igreja nesta noite. Eu quero liberar e lançar sobre você uma palavra profética nesta noite, sobre cada vida neste culto. Versículo 26 conclui dizendo assim: meu Deus, Daniel 3, 26 diz assim: Daniel 3 e 26. Então chegou o rei Nabucodonosor à porta da fornalha, sobre maneira acesa. O fogo estava alto. Diga comigo: o fogo estava alto. Falou o rei na porta da fornalha e disse assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Escuta o que papai falou comigo. Diga à minha igreja, diga àquele povo que eu reuni para abençoá-los nesta noite: essa aflição, tempo de extrema adversidade na sua vida, será um motivo para alguém reconhecer a fidelidade desse maravilhoso Deus na sua vida. Diga: eu creio. Versículo 27. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram machucados os cabelos da cabeça. Peraí, isso aqui não está escrito, não é possível. Não, é o meu óculos. Eu vou ligar agora o limpador de para-brisa para ver isso aí. Eles não foram machucados, nenhum fio de cabelo se queimou, nem os seus mantos, e nem saíram com cheiro de fumaça nem de fogo. Nesse tempo dessa prova, te prepara, Deus vai fazer proezas. Deus disse: escreve e diga à minha igreja, nesse tempo de adversidade, eu vou fazer proezas, e vai acontecer milagres dentro de milagres. Milagres dentro de milagres. Eu vou falar pela terceira vez: milagre dentro de milagres. Versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou um anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Isso o próprio rei falando, viu, irmão? Preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado,
e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Santo Espírito, levanta a tua mão direita e recebe essa bênção. Diga: obrigado, eu vim para esse culto de ceia. Eu não estava entendendo, compreendendo. Tinha um decreto, Fernanda. Tinha um decreto contra a tua vida. Adaracé, Elei, Lai, Mochou. Mas hoje o Senhor mudou o decreto. O Senhor mudou o decreto. O decreto que era para a morte será transformado no decreto para a vida e para a glória, para a exaltação do Deus que tu serve, tem sido fiel a Ele. Você pode adorar esse Deus? Oh, amado da minha alma. O último versículo diz assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Haverá honra e prosperidade espiritual e física no mesmo lugar da dor. A palavra foi liberada. Haverá prosperidade e honra no mesmo lugar da dor. Você pode adorar o Senhor nesta noite?